Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar do 8º trabalho de Hércules, que é domar as éguas de Diomedes. Para a gente entender esse trabalho, a gente precisa pensar no cavalo em si como símbolo e na crueldade do rei Diomedes, porque esses dois elementos juntos vão levar a gente a entender o fato dessas éguas serem antropófagas, elas se alimentam de carne humana. São éguas que foram treinadas para se alimentar de todos os estrangeiros que surgissem ali na região. Só que com o tempo, essas éguas saem de controle e elas começam a devorar qualquer um que chegue perto delas, né? Que se sinta seduzido ali por aquela beleza, aquela força e se aproxime demais. E aí até o Diomedes, né, já está começando a ficar desconfiado aí das éguas. Então, como elas estão devorando todo mundo, Euristeu pede que Hércules vá até lá e dome as éguas. Então ele vai domar, mais uma vez ele não vai matar. E ele, para conseguir chegar até as éguas, ele entra no palácio de Diomedes, né, faz uma chacina ali para conseguir chegar no rei. E aí quando ele chega no rei, o rei leva ele até as éguas. E aí a questão do domar é bem interessante, porque o cavalo, a gente sabe que ele é um animal selvagem. Se você for ver, você precisa adestrar o cavalo. Ele na natureza, ele é pleno, ele vai pelos prados, né? A gente tem essa imagem do cavalo correndo, então ele é uma energia que está sempre ali se expandindo, ele não é feito para ficar dentro da baia, que nem a gente faz depois, né? Para isso, para a gente conseguir pegar toda essa energia agora e canalizar, a gente vai adestrar. Aí você fala, Renata, para pôr na baia? Não, não é para pôr na baia, é para poder ser um cavalo que leve as carruagens dos deuses, por exemplo. Todos os deuses, né, a gente vê Hera tem carruagem, a gente vê Apolo tem suas carruagens e eles têm esses cavalos que são muito bem tratados e muito bem domados. Se a gente consegue pegar essa energia e trabalhar ela nos impulsiona, ela nos leva mais longe, ela nos leva mais rápido para o nosso destino. Então, você domar essas energias selvagens e utilizá-las é uma das maiores ferramentas que a gente tem. Só que o cavalo, ele depende muito do cavaleiro. Você já viu as competições de cavalo? Né? Às vezes o cavaleiro, aquela pessoa que está conduzindo o cavalo, ela que vai definir se ele vai fazer um bom salto, né? Se ele não vai ficar com receio. Então o cavalo ele responde muito a quem comanda ele. Assim como nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles vão responder rapidamente a nós, que somos o cavaleiro, né? E temos todas essas energias representadas pelo cavalo. Só que esse cavalo de Diomedes, eles têm um dono cruel. Então eles respondem a essa crueldade de Diomedes. Tanto que ele vai domar as éguas para fazer o quê? Para se alimentar de carne humana e dos estrangeiros, né? Ele não vai deixar coisas novas entrarem, né? O estrangeiro é sempre um elemento novo. Então ele pega essas éguas que poderiam fazer coisas fabulosas e positivas e coloca elas para destruir as coisas novas. Só que com o tempo, se você não consegue lidar com o novo, se você não tem flexibilidade, se você não consegue se adaptar, ou seja, se você mata todos os estrangeiros que chegam perto, todas as coisas novas que a vida traz, você acaba matando tudo. Então elas saem de controle. Por quê? Porque a vida ela é renovação, ela é fluxo, ela é novidade. Apesar da gente achar que ela se repete, não, ela sempre traz elementos novos e as coisas que são vividas são sempre um pouco diferentes. E essas éguas fazem com que essas coisas diferentes fiquem longe. Então elas vão criando um ambiente que na verdade vai destruir tudo. Elas são éguas altamente cruéis e que devoram seres humanos. Então olha a crueldade que nos devora, né? A gente não aceitar as coisas
vai fazendo com que a gente se torne cruel, uma forma assim sempre muito crítica, a gente sempre mal, digamos assim, sendo cruel com todas as coisas que se aproximam, agora as novas e as antigas também. Até que a gente se isola completamente, porque as éguas estavam totalmente isoladas, porque ninguém conseguia chegar perto. Então, se você não recebe as coisas, você se torna um ser isolado como as éguas estavam, certo? Então, o que Hércules tem que fazer? Domá-las. Então, ele pega, né, entra, pega o rei e leva até onde estão as éguas, né, para ele ver a situação. E no fundo ele tem uma grande sacada, maldosa, né? Assim, se a gente não sabe o símbolo. O que ele faz? Ele pega o próprio Diomedes e joga para que as éguas comam o próprio rei. E elas não pensam duas vezes. Quando Hércules joga Diomedes ali para as éguas, elas devoram o próprio rei que as tinha domado e que as tinha tornado cruel desse jeito. E aí sabe o que acontece? As éguas acalmam, elas deixam de ser violentas, e aí Hércules consegue pegar elas e levar lá para Euristeu. Então olha só que interessante o símbolo. Eu sei que a imagem é horrível, né? Mas olha o símbolo. Como é que elas acalmam? Como elas deixam de ser cruéis? Acabando com a causa. Como elas são sensíveis ao cavaleiro, e elas tinham um cavaleiro, um dono, né, um domador muito cruel, elas se tornavam cruéis. Mas no fundo elas não são, elas são éguas maravilhosas, lindas. Né? São feitas para ganhar o mundo, digamos assim, para ajudar os deuses, e elas estavam sendo totalmente isoladas. Quando elas acabam com a causa disso, elas acalmam. Então é um trabalho que nos mostra a necessidade de ir na causa. O que está me comandando, que está me deixando tão cruel? O que está me comandando, que está fazendo com que eu me torne tão isolado, uma pessoa tão difícil, tão amargurada? Que causa é essa? E aí, quando eu consigo destruir essa causa, com certeza toda essa crueldade sai do coração e a gente pode voltar a ser um cavalo dos deuses, né, que leva as carruagens dos deuses e não que se alimenta de carne humana. Gente, espero que vocês tenham gostado desse 8º trabalho e que vocês consigam encontrar a causa de alguma coisa que possa estar fazendo seu coração ficar pesado. A gente se vê no próximo encontro.